Olá, eu sou Bianca Trombelli, sócia da editora Saberes Sistêmicos e autora dos Saberes Sistêmicos para uma Vida Mais Leve. Também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje o programa está top em dobro, que nós temos aqui duas grandes personalidades que são referência na área de comunicação. Meu Lancelotti, gratidão, viu? Tá? Bárbara Cris também, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, né? Eu já tive a honra de entrevistar vocês, já tive a honra de participar do podcast de vocês, que nós vamos falar bastante, né, a respeito, e sempre desejo muito sucesso. Obrigada, Kendi, é um prazer estar com você novamente, recebê-lo no nosso podcast, porque fomos apresentados e ele já ganhou nosso coração, não foi? Obrigado. A recíproca é verdadeira. Que bom, Né? que bom. E eu queria que vocês hoje viessem falar, há um ano e meio atrás, ainda era um projeto, o podcast. Né? E vocês ainda tinham, assim, buscado fazer uma relação das pessoas, tinha incertezas, tinha o jeito de condução e tudo mais, mas aquilo virou uma realidade e já está completando um ano de sucesso. Exatamente. Né? Eu queria que vocês falassem assim, como que foi a concepção do projeto, né? Como que vocês se desdobraram para que aquilo acontecesse, o plano B, quando você tinha aquela pessoa e de última hora não ia conseguir, como que vocês se virassem. Então, por favor, à vontade. Eu já estou há quase 12 anos com programas de TV. Isso com 14 anos, né? Quase isso. Quase isso. Era um tipo de programa diferente, com sala, né? Aquela coisa mais assim, de receber em casa. E a Bárbara me conheceu através do programa. Interessante, então. E hoje é minha mana, minha amiga, parceira. Fiquei durante 5 anos na TV Guarulhos. E aí fui convidada para ir para a TV Destaque, que era uma TV nova na cidade. Sim. E já estávamos amigas, né? Já, assim, a mamãe Ana, a mamãe da Bárbara, me adota, é minha mãe. E sempre juntas. Quando eu fui para a TV Destaque, o pessoal pediu uma pessoa que viesse para cuidar das redes sociais. E eu levei a Bárbara. Okay. Só que a Bárbara, sendo autodidata, nós tivemos um problema, que o cinegrafista teve um problema, foi embora e a Bárbara assumiu. Que bacana. Não chegou a perder, né? Aquele que fez, né? Não, você conseguiu adequar. Não, na realidade, foi antes de... Não parou o programa, tá? Certo. Foi Sim. numa situação, tal, teve alguns problemas e ele acabou indo embora. E a Bárbara, ela cuidava das redes sociais, mas ela estava sempre com a gente, nos bastidores e tal. E aí ela, pode deixar, e assumiu. E a Bárbara é autodidata, tá? E você não tinha trabalhado com câmeras antes? Só, assim, particular, brincadeira. Certo, mas não profissional ainda. Profissionalmente, não. Interessante. Aí eu fui assumir o estúdio. Assumiu. Aí, a princípio, eu assumi um programa que era dela, depois foi mais um, quando foi que eu estava com 40 programas. Toda Parabéns, grade por viu? responsabilidade da Bárbara. E a gente sempre juntas, e ela sempre nos bastidores. Aí, quando a TV Destaque fechou, eu fiz em outras TVs e tal, e a Bárbara sempre me acompanhando, sempre me apoiando. Nós tivemos várias ações assim, externas, juntas, de gravarmos, de fazermos programas pequenos, né, assim, de indicação, evento, sempre juntas. Abrangendo, assim, todo tipo de área de conhecimento. Exatamente. Tá. Moda, beleza, saúde, qualidade de vida, cobertura dos eventos e tal. E sempre juntas. E uma coisa bacana é assim, o quanto vocês se mantêm atualizados. Na verdade, Sim. é muito mais do que pegar uma literatura, alguma coisa. Porque quando você está batendo papo, é o mundo real. É um mundo É aquilo que está acontecendo mesmo, de verdade.
aquilo que a pessoa sentiu nos bastidores, não alguma coisa que foi lida. Não, e assim, sempre foi nada de script, a gente sempre foi muito sabe? Natural E a mesmo. Bárbara sempre com as brincadeiras, e eu sempre juntas. Quando nós recebemos o convite, nesse momento nós estamos fazendo mais essas externas, tal, essas coberturas. E aí eu recebi o convite para fazer um podcast pela TV Estilo, lá onde você esteve. Isso. Fabinho me convidou. Fabinho é uma pessoa que a gente tem um carinho, amizade desde Sim. aquele Guarulhos há Muito mais de 10 profissional. anos. Maravilhoso, um querido, que não é só o profissional, a gente hoje tem uma amizade de família. E ele me convidou para fazer o podcast. E assim, vou, não vou, a Bárbara falou assim, vai, Mel. Eu falei, tá bom, eu só vou se você for comigo. Ela falou, eu vou, Que legal! eu vou. Então não tinha, até essa ocasião, não tinha nem nome do programa. Nada, Tá. nada, não tinha. Aí fomos, Conversando conversando. pulando uma parte. Qual? Quando a gente foi fazer rádio. Ah, verdade. Então É, conta a da família rádio. Web. A Mel foi convidada para fazer um programa na família Web, né? E Levei a Bárbara me comigo. levou. Aí chegou lá, o proprietário da rádio chegou, senta aí também, vamos lá conversar. E aí eu de abelhuda fui lá, sentei e conversei. E a gente acabou desenvolvendo ali. Então, o podcast em si ele acabou acontecendo ali, porque era um Verdade. programa de rádio que era gravado, não era um podcast, né? Entendi. Então começou bem ali. Olha só que interessante. Vocês não tinham nascido ainda, mas a TV, a cores, chegou no Brasil em 1972. E eu brincava com o pessoal, falava assim, é uma pena que meu rádio não seja a cores, mas hoje o rádio é a cores. Exatamente, né? Hoje é a cores, é isso aí, gente, é isso aí. Então aí nós sentamos, conversamos com o Fabinho e aí fomos definir nomes, né? Aí fizemos uma lista e assim, o podcast é definido assim, juntas mesmo, né? Então, esse, aquele, nós somos, vamos por esse, vamos por aquele. No fim, acabamos definindo, né, de frente com elas, que caiu bem, né? Porque ficou aquele negócio de interativo, né? Quer dizer, quando você vê o nome, você pensa assim, eu vou falar com duas. Sim, pelo menos. Pelo menos, a ideia é essa, chega lá, tem que estar atenta, porque de repente as duas vão ficar sem pergunta. Isso. Legal. E graças a Deus deu certo, a gente tem tido assim convidados maravilhosos, nós temos não só convidados, hoje nós temos amigos, Sim. né? E pessoas, alguns da época de TV Guarulhos, alguns de TV Destaque, mas na maioria pessoas que hoje nós temos tido acesso através do podcast. E Se você quiser falar o nome dos convidados, pode falar, né? né, nesse um ano nós temos mais de 60 convidados, né? Fora os grupos, né, do grupo de chorinho, aqueles jovens do teatro. Dá Fica mais do que um por difícil. semana, então. Sim, sim. Então, assim, normalmente nós convidamos uma pessoa. Então, durante uma hora, aquele convidado tem a disponibilidade de contar a sua história, de tudo mais. Mas nós temos em alguns momentos, então, por exemplo, nós recebemos o Chorinho. Acho que eles eram em 4. Acho que 4. 2. Não, tinha mais. Bom, enfim. Aí aqueles jovens, quantos tinha dos jovens? Vários? Não? No teatro tinham vários, acho que quase. Não, era 6 de cada lado, acho que. Faltou cadeira até. Faltou. Teve que improvisar. Então, não posso dizer que a gente tem apenas um neste período de um ano. Entendi. Porque em alguns Perfeito. momentos... Então, no dia que foi, por exemplo, coloração pessoal, foram 2. Então, não dá. No dia que foram as meninas do clube de supermulherização, foram 2. Então, não dá pra gente lembrar de tudo, Kent. Bacana. O interessante é que, além do aprendizado, né, que vem, a gente aprende novas técnicas, né? O olhar das pessoas, o que está acontecendo, e até nos ajuda a nortear, né, o rumo do programa até, né? E, Kent, assim,
Em alguns momentos, os convidados ajudam de tal forma a desenvolver o assunto que é incrível, né? Eu acho que você já passou por isso, né? Em contrapartida, tem aqueles convidados que são assim muito introspectos, que aí você tenta puxa aquela linha assim, e aquilo não vem. Não, já aconteceu. Não, eu me recordo, quando eu comecei há 13 anos atrás, eu tinha o TV Calcita, que era chamava, só que era conteúdo bom, mas era 1 hora de programa, que eu achava, eu falava, a gente podia dividir em meia hora, né? Sim. Não, que aqui nosso modelo é 1 hora, tal. Aí eu me recordo que eu chamei um amigo que trabalha na área de crédito e cobrança, e eu falei para ele assim, olha, 1 hora é bastante. Então, pega num papel, coloca umas 10 perguntas, que aí você não esquece de falar, né, o essencial. Né? E aquilo serviu de base, porque empresas multinacionais, que tem aquele negócio, não, tem coisa que pode falar, tem coisa que não pode falar. Então, quando eu convidava, e a pessoa ficava meio reclusa, eu falava assim, faz assim, você bola as perguntas, você mostra para o teu pessoal de assessoria de imprensa, Sim, mostra lá para a ouvidoria, fala assim, ó, ele vai me fazer essas perguntas e eu vou responder isso aqui, tá bom? Então ficava muito mais, você vê que a pessoa vinha mais tranquila, sossegada, né? Agora, já aconteceu assim, de donos de empresas, que são amigos, assim, não trouxe papel não. Você pergunta o que você quiser. Aí um deles falou assim, ó, você não vai escrever nada mesmo, porque 1 hora é bastante. Não precisa não. Eu falei, a primeira pergunta é assim, você já fez troca-troca quando era criança? Não, então me dá um papel, dá o laço. Mas sabe que realmente, quando são direcionados para empresas, que tem todo esse critério, que tem todo essa formalidade, o script é bom. Isso. Mas, quando são pessoas assim, menos formais, eu acho que fica meio engessada. Eu pessoalmente, eu me sinto meio engessada. Eu já participei, por exemplo, de alguns programas que aí vem o questionário, você tem que responder exatamente aquilo. Aí chega lá, você não está no mesmo momento, você quer responder coisa diferente. E aí? É verdade, não, já aconteceu. Isso foi naquela ocasião, né? Depois, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo. Então, você vê que em 2022, em 2 tardes, eu programei assim, 2 tardes, 5 entrevistas cada tarde, 10 na semana, 40 no mês, 400 no ano. Eu fiz 412. Nossa! E para 2023, eu fiz assim, 2 tardes e 1 manhã. Eu fiz 530 entrevistas. E esse ano vai dar 600. Uau, que delícia! Então, a capacidade de eu me envolver com os assuntos que estão na moda, né? E também conhecer pessoas diferentes, isso é fantástico. Isso é uma coisa que você não acha em qualquer outra coisa. Não acha. E é exatamente o que você falou. É esse conhecimento de pessoas, conhecimento variado de assuntos e de tudo mais, que enriquece. Que enriquece. Traz um prazer enorme. Eu amo. Eu me descobri atrás das câmeras. Que bom. Quer dizer, na frente. Mas eu falo demais. Vamos deixar a Bárbara comentar um pouquinho. Você lembra de um caso que a gente teve? Uma entrevistada, acho que era do Acre, eu não lembro. Eu lembro que era em outro estado. Tá. Ela ficou, ela se sentiu tão à vontade que o tema era empreendedorismo e ela falou sobre feminicídio, sobre alcoolismo, foi mesmo, sobre tudo que havia acontecido com ela na terapia e ela não conseguiu falar. E pra gente no programa ao vivo ela falou. E ela se abriu e falou. E ela não estava lá, né? Sim. Ela fez, a gente fez pelo link, pelo Instagram. Interessante. E às vezes é o seguinte, tem pessoas que têm um pavor quando falam ao vivo. Mas tem pessoas que depois conseguem soltar. Mas isso não é treino? É treino, tudo na vida é treino. Né?
Então, as habilidades, competências, a gente vai adquirir com o tempo, mas assim, a gente fica bom quando treina, quando passa. Você vê que os mares violentos fazem bons marinheiros. É isso mesmo. Né? É isso Então, se for só célula de brigadeiro, não ficam bons mesmo. pilotos. Não sabem como se virar, né? Sim, exatamente. Então, O momento da verdade é quando a gente é instigado a... depende de você tomar uma ação dali para frente. Exatamente. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, sem dúvida. Porque o começo, talvez, em tudo, né? No empreender, no se apresentar, numa dança, né? Uma apresentação de balé, numa entrevista. Todo início, muitas vezes, nós chegamos assim, preocupados com o resultado final. Mas vai na certeza de que faça o seu melhor, entregue, seja autêntico, porque com certeza acaba dando certo. O problema, na verdade, nem é o resultado, né? O problema é o julgamento. Eu digo por mim, a minha maior dificuldade em falar em frente às câmeras era o quê? Não era a câmera, não era ter que falar, era quem estava atrás da câmera, porque eu achava que estava me julgando. Tipo, falou errado, tá, sei lá, tá com o cabelo torto. Era esse o pensamento. O julgamento, né? Quando você tira, elimina esse pensamento, você conduz as coisas facilmente. Você sabe que eu sempre pensei assim, mas o que vão pensar de mim? Nada, o que quiser. Eu estou fazendo certo, né? É o melhor. E aí a pessoa julga do jeito que quiser. É uma bobeira. Sim. Porque, que nem eu participo de alguns eventos, desfiles, várias coisas, e quando eu estou em cima do palco, o pessoal tá lá e não é uma coisa de nada. Eu falei, então não dá para entender. É uma coisa da gente mesmo, né? Mas É um pouco de insegurança. Aí é a depois, comunicação, né? É a comunicação que assusta. aí Sim. quando você consegue driblar isso, aí fica tranquilo. Pois é, já desfilamos no Ano Novo Chinês para quantas mil pessoas? 200 mil pessoas. Que bacana, E é maravilhoso. assim, ó, fomos. Eu aprontei com ela quente. Foi. Que bom. Quando eu conheci ela tinha um programa de TV na TV Guarulhos. E aí eu já participava dos desfiles do Ano Novo Chinês. Aí eu queria muito que alguém filmasse aquilo, que mostrasse aquilo, porque ninguém mostrava aquela parte da festa. Daí eu peguei pela internet, procurei ela, fiquei perturbando, até que eu consegui. Quando me faltavam 3 dias para acontecer o desfile, isso já fazia um mês que eu estava chamando ela. Faltando 3 dias, ela pega, eu vou. Falei, e agora? Já não tinha nem mais roupa para desfilar, já tinha todo mundo, já estava escalado. Aí eu cheguei e falei com o pessoal de lá, aí eles, da organização, mas não tem mais roupa, e como é que a gente vai levar ela? Eu falei, eu tenho um vestido do ano passado, porque eu tinha desfilado vestido moderno, né? Então eu tinha um. Aí eu empresto para ela, eles, tá bom, então traz 3 dias para ela ensaiar. Foi. O ensaio que a gente já estava fazendo um mês. E aí ela aceitou. Então a partir daí iniciou nossa amizade. Foi o primeiro encontro, né? Foi o primeiro momento de estar participando do desfile, depois participamos de outros, e a partir daí a nossa amizade ficou estruturada, ficou Parabéns, firme. viu? Aí a gente brinca que apronta uma com a outra. Cada vez a gente inventa uma história para uma participar de um evento diferente para sacanear a outra. Isso está até hoje. Já Vocês fazem 10 são anos. prova viva de que 1 mais 1 é mais do que 2. É mais. Não é? Exatamente isso. E assim, esta é realmente uma amizade verdadeira, uma amizade de respeito, de consideração, de querer ver a outra sempre bem, sempre crescendo. Então, existe amizade, a mulher pode ser amiga da outra. Sim. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque ela me achou e eu encontrei nela uma irmã. Sim, verdade. Não, e é bom assim, você pega o melhor dos dois lados, né? E coloca nos projetos. E aí o resultado é incrível. Nós tivemos uma revista durante 2 anos. 2 anos. Interessante. Então, Então, assim, vários projetos juntas sempre.
sempre uma apoiando, prestigiando, e o mais importante, uma mãe que é dela e é minha também. Maravilhoso. Ao longo desse ano, no começo tinha assim, você não sabia qual verter. Vamos fazer o mais abrangente possível. Sim. Né? E dentro de cada segmento você vai vendo, olha, esse daqui da música pode ter mais outra derivação. Esse daqui de empreendedorismo pode ter mais outras coisas, né? Uhum. Aí o mundo das artes também. É gostoso isso daí, né? É uma delícia, é uma delícia. E o que é interessante, nós fazemos parte, eu faço parte de vários grupos de mulheres de empreendedorismo lá na cidade de Guarulhos. Sim. E a gente acaba conhecendo mulheres incríveis, com projetos maravilhosos, com histórias incríveis de superação, histórias assim inspiradoras, e são esses grupos que muitas vezes resultam na convidada. Oh, que bacana, certo, legal, muito bom. Então eu vou acompanhando os grupos e aí vejo contando uma história, falando alguma coisa, além também, né, de projetos que a gente conhece, que apoia, por exemplo, o programa de terça, né, que nós direcionamos um programa especial para as mamães. Ok. E aí eram 3, e uma delas, infelizmente, uma mãezinha atípica, não conseguiu estar com a gente, mas recebemos 2. A Oncolar é uma entidade que o projeto social, o Movimento Embaixadores pela Vida, nós apoiamos, e ela é uma mãezinha que cuida de 60 famílias com tratamento, que passam de pessoas que passam por tratamento oncológico, e ela perdeu uma filha de 28 anos com câncer. E a outra mãezinha é uma mãe atípica que tem 2 filhos, um com TEA e um com TDAH. E as histórias delas são inspiradoras. Sim, e aí mostra o seguinte, tem gente que tem famílias perfeitas E reclama. e reclama. Exatamente. Por isso, Kendi, que bom que você falou isso. Eu fiquei dengosa, eu tive dengue, mas foi terrível. Mas eu quero agradecer. Kendi, eu passei pela fase dengosa, mas eu estou viva. Sim, exatamente. Quanta gente reclama de limpar uma casa, de lavar uma louça, de lavar uma roupa. Gente, agradeça essas famílias que estão lá no sul, que perderam tudo. E só tem esperança. Mas Só esperança. Então, a gratidão é esse sentimento que tem que ser... Nós temos que não perder tempo reclamando e murmurando. Isso. Nós temos que investir na nossa vida a cada instante agradecendo. perfeito. A tudo. A tudo. A tudo. Cada dia que a gente nasce e respira e vê o amanhecer, né? Exatamente. E vê o pôr do sol, nós temos que agradecer. A cada instante. Então, o que você... Né? Ainda bem que você falou isso para a gente ter a oportunidade de falar sobre isso. É gratidão mesmo. Nós não podemos reclamar de absolutamente nada, porque Deus, eu acredito que, ou o universo, ou a crença que você tiver, Ele te permite passar por qualquer coisa, porque sabe da sua força, sabe que você pode, ou que sirva para o seu crescimento. Mas é gratidão, é esse sentimento que nunca pode faltar. E a coisa mais importante que nós temos é o tempo. Porque o tempo é um recurso escasso e não renovável. Perdeu. Você vê, muitas vezes a gente reclama assim, o semáforo está demorando para abrir para eu atravessar. O elevador está demorando, né? Só que, por outro lado, nesses minutos, por 1 minuto a pessoa deixa de se afogar. Por 1 minuto ela está tendo um ataque cardíaco e ela volta à vida. Por 1 minuto ela deixa de ser atropelada. Então, todos os minutos são importantes e a gente tem que utilizar eles da melhor maneira possível. E se as pessoas, em um determinado momento, começarem a refletir e ver que tem
um sentimento maior aqui nessa vida, que é de servir as pessoas, deixar um legado, isso realmente é fantástico. É fantástico. Eu sou suspeita a falar, né? Porque você sabe que eu amo desenvolver os projetos sociais. Sim. Então sempre, e agora a gente está organizando para fazer um livro, tá? Perfeito, vamos fazer sim. Você quer falar do evento do ano? Ai, vamos, Bá. Por favor. Estamos organizando a comemoração de 1 ano do nosso podcast. O podcast De Frente com Elas fez 1 ano semana passada, né? No dia 2. Dia 2. E nós, 2 de maio. Mas nós deixamos para fazer a comemoração, porque como tinha Dia das Mães, várias comemorações, né? Sim. E é óbvio, comemoração do Dia das Mães, nós não podemos deixar passar. Isso, sem dúvida. Então, deixamos para a última terça-feira do mês de maio a nossa comemoração de 1 ano do podcast De Frente com Elas. E o que eu fiz de arte? O que você fez, Jorge? Convidei todo mundo! 28 de maio, né? Uma data memorável. Dia 28 de maio, aí a Bárbara foi falar com o nosso diretor, né? O que você falou para o seu Fabinho? Peraí, não, estava aprontando. Está aprontando aqui, disse que está querendo trazer todo mundo que foi entrevistado de uma vez só. Ele falou, vai faltar cadeira. Mas vai ser ótimo, viu? Por quê? São esses amigos, como o Kendi, como todos os mais de 60 amigos que foram pauta, que trouxeram um pouquinho da sua história, que trouxeram um pouquinho da sua vida, do seu negócio, que fez com que nós chegássemos a 1 ano, né? Nós duas lá, né? A gente ia bater papo, mas né? Não tinha muito assunto. Então, eu fiz questão de enviar um convite para todos os nossos convidados deste 1 ano. Alguns são de longe, de muito distantes, né? Não conseguem, mas mesmo assim ficaram sabendo dessa proposta. E os que têm a possibilidade, que a gente já confirmou, vai estar com a gente. Vai ser um prazer. E temos alguns parceiros, então vamos ter algumas surpresinhas e todos vão ter a oportunidade de estar lá para levar o seu carinho e um abraço para a gente, né? Sem dúvida. Para as pessoas interessadas em participar, vocês vão fazer o filtro, né? Interessadas em participar do podcast, vocês poderiam deixar os contatos? Com certeza, com certeza. Temos os nossos WhatsApp, né? O meu é o 94316 1424. Mas também tem do podcast, @podcast De Frente com Elas. E o WhatsApp da Bárbara? É 98132 4358. Pode Mas tem a ter. melhor forma que tem todos os nossos contatos, no nosso site. Né? www.defrentecomElas.com.br. Lá nós temos os vídeos, temos fotos, temos os contatos, temos uma transcrição de todos os programas, tem todos os programas por escrito, né? Então tá bem legalzinho. Isso mesmo, nosso site é lindo. É maravilhoso. E esse 1 ano trouxe muitas alegrias para vocês também, pessoalmente, né? Muito. Como eu disse, vocês não são só nossos convidados. A maioria se tornaram nossos amigos. E é por isso que o dia 28 vai ser um prazer tê-los com a gente, né? Perfeito. Então, eu desejo muito sucesso para vocês, tá? E quero logo lá a festa dos 10 anos também, né? Dos 20 anos do podcast. Você faz parte. Tá ótimo. Internautas, com os agradecimentos então a essas fantásticas, né, apresentadoras e também jornalistas, enfim, 2 pessoas do bem, né? A Bárbara Cris e a Mel Lucerotti. Nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.